O que eu quero dizer com o Vorcar é, quando as pessoas fazem análises, elas estão analisando assim, a galera decidiu se juntar e roubar, e é isso acontece no Brasil porque o Brasil tem muita corrupção. Não é isso só. O Vorcaro e a corrupção ligada a ele são parte de um processo histórico nosso, tá? Muito brasileiro, que tem a ver com o pacto da Constituição de 88, em que e aí o arranjo social que permite que elas ascendam num país injusto, pobre, corrupto, tomado por essa coisa chamada Centrão, ele vai estar de modo a criar Joesley Batista, Petrolão, Banco Master. Eu volto a repetir, se o modelo de país não for alterado, vai passar o Banco Master e vai surgir outro escândalo. Na hora, já tem um outro Vorcaro trabalhando agora para ser o próximo escândalo que vocês vão ver daqui 2, 3 anos. Já existe, já está sendo montado. O que acontece? Vamos fazer uma simulação. E se o Lula ganha? E se o Lula ganha, ele vai manter esse jogo desse jeito. Enquanto ele concentra forças no executivo para ele, que é o plano do Dirceu. Pro Lula, entendam, os caras do Centrão... O PT tinha percebido há muito tempo atrás que o Centrão gostava da grana. Então quanto mais se desse grana, o Centrão votava com eles. Eles iam fazendo o trabalho deles, pegavam uma grana para eles também. Mas o Centrão ficava quieto. O Petrolão foi sobre isso. Eles deram diretorias da Petrobras e permitiram que eles desviassem dinheiro de empreiteira junto. Porque o Centrão era alimentado, tocava os esquemas deles e não atrapalhavam o PT tocar o governo. Foi assim durante o segundo mandato do Lula e o primeiro mandato da Dilma, ok? O PT tem essa noção. O PT compreendeu a cabeça do Centrão. O que aconteceu com o PT, que deu um susto neles, foi que quando houve o surgimento do MBL, das manifestações em 15, 16, vem pra rua, houve a Operação Lava Jato, eles imaginavam que o Centrão ia se permanecer de alguma medida leal a eles. Mas aí eles foram tungados que o Centrão se junta com o Temer e ao impeachment da Dilma o Temer assume. E o PT falou, nossa, tomamos uma lição agora colossal. E o Centrão entra no poder com o Temer, e quando o Bolsonaro chega ao poder, Bolsonaro, ele próprio representante do Centrão, sejamos honestos, o Centrão fica hiperpoderoso. Surge, por exemplo, essas emendas. E voltam os escândalos de corrupção, e o Centrão volta a roubar num nível que ele não roubava nem no período da Lava Jato. O PT volta ao poder em 22. E fica olhando isso, participa também, mas vai olhando. E o PT, onde está a brecha? O PT vai, e em vez de focar em brigar com eles no legislativo, onde eles perdem, onde o PT perde, ele foi pro judiciário, coloca o Flávio Dino no STF, e o Flávio Dino tá cuidando de pegar tudo das emendas dos caras. O PT tá armando uma casa de caboclo pra esses caras. Porque como esses caras estão torrando e participando da loucura como se não houvesse amanhã, o PT vai. Então o PT tá deixando eles se sujarem, se amarrarem. Volto a repetir, o PT vai para uma eleição em parte com um discurso ético. Eles vão tentar, não vão conseguir, porque eles estão envolvidos nesse escândalo de corrupção. E no mandato deles, o Flávio Dino vai ser ponta de lança de um ataque muito sólido que o Poder Executivo e o Poder Judiciário farão ao Legislativo para colocar as lideranças do Centrão de joelhos. E aí o Executivo, com o Lula reeleito, retomar o poder de fato na nação. E aí o PT vai fazer pela primeira vez em muitos anos um governo mais à esquerda. Um governo concentrando o poder nele, PT. E o que o Zé Dirceu imagina? O Zé Dirceu é um homem estudado. O Zé Dirceu, volto a colocar, você tem algumas poucas pessoas inteligentes que pensam o futuro na política do Brasil. Algumas delas estão no Movimento Brasil Livre. Cito o Orlando, tem grandes discussões conosco. Acho que mesmo eu tenho uma cabeça boa nisso. E outras pessoas no nosso universo. Outra pessoa é o Zé Dirceu, do PT. O Dirceu sabe que os próximos presidentes da República, os próximos 3, 4, eles vão passar por um momento muito louco, que é a chegada da IA. Vai ter uma revolução similar à Revolução Industrial que vai acontecer no mundo agora. E é uma revolução que vai aumentar a desigualdade e vai concentrar poder. O importante pro Zé Dirceu é estar no poder quando essa revolução acontecer, concentrando o poder. Se eles fazem isso, o PT dá um salto, e ele se renova para as novas gerações e concentra o poder no Brasil de uma maneira única. Então o grande plano do PT é esse. O grande plano do PT é fica no poder e aumenta o seu poder relativo com relação aos outros poderes. Ponto. O PT tem um plano. O Flávio tem um plano. O Flávio não tem um plano.
O Bolsonaro não tem um plano, o Valdemar não tem um plano. Eles são esses ladrões que o PT quer, vamos dizer, controlar. Só que eles levam o voto de uma massa de brasileiros que acha que está enfrentando o sistema. É uma massa de brasileiros que está sendo enganada. Então, se eles chegam ao poder, vamos supor que Flávio venceu a eleição, o que ele vai fazer? É um governo que vai ficar na mão dos ministros de ministro supremo como o Flávio Dino. É um centrão que vai ficar na mão desses caras. Ao mesmo tempo que ele depende desses caras para governar, porque ele seria um governo do centrão. Seria um governo em que a crise política ia continuar. É um governo que ia tentar no início ter o beneplácito dos mercados. E vejo como um governo, dado que ele seria um governo dessa turma corrupta, um governo passível de impeachment e um governo que passaria por muitas crises o tempo todo. Seria um governo muito complicado. Muito complicado. Então nós temos aí um PT com um projeto autoritário, entendendo o espírito do tempo, e um grupo de ladrões, que é a turma do Flávio. Então esses são os cenários que nós temos aí desenhados. Tá? E aí, tudo bom? Então, não é um cenário que eu imagino que a maior parte das pessoas que estão trabalhando aí na direita, no Brasil, dominem. Eles não estão pensando nisso. Ninguém está pensando no futuro, todo mundo está pensando no presente. E nem sequer eles estão sabendo interpretar a crise. A crise, ela não tem muita... Não há muita interpretação. As pessoas só acham, tem uma crise aí, o Vorcaro estava roubando. Veja, eu não acredito na ideia de que tudo são fluxos e processos históricos e que o homem não tem agência. Quando eu digo uma agência, é a capacidade de interferir e tomar decisões. Interferir no próprio destino e tomar decisões. Quem acha que tudo são fluxos e processos e que a história ela tem um motor próprio e ela vai te puxando, são, por exemplo, marxistas. É uma coisa muito determinista. Né? Eu não acredito nisso. Eu acho que a força da personalidade humana, o poder da personalidade e as decisões que são tomadas por pessoas, elas alteram a dinâmica de tudo. Então é tudo muito vivo. Mas eu também não considero que, como existe o outro lado, achar que tudo são decisões humanas que controlam. Existem processos e fluxos e tendências, e existem também a força humana, e essas duas coisas se misturam. Por isso que a história não é linear. Ela segue mais ou menos um caminho, mas ele é todo torto, e ele tem idas e vindas. Ele não é linear, entendeu? Então você tem que misturar os processos e os fluxos históricos com a personalidade humana, as decisões, as aleatoriedades, tá? Agora, existem tendências históricas que a gente nunca pode negar. Uma das tendências, por exemplo, é o da técnica. A técnica tomando controle da humanidade, a técnica tomando o controle do homem, a ponto do homem já servir a técnica. E cada vez mais a técnica anda na gente. Eu acho que a conquista final são os robôs e a inteligência artificial e o fim do trabalho. E, gente, nós veremos isso em vida. Eu verei isso em vida. Eu verei o fim do trabalho e a vitória final da técnica. E o fim da inteligência. Isso vai acontecer conosco vivos. Vocês sabem, o ser humano vai ficar obsoleto e nós vamos ver isso com os nossos olhos. Tá? Eu acho que isso seria o fim do capitalismo, tá? É uma discussão muito boa. Acho que isso pode ser... A partir do momento que as relações de capital, em grande medida, vão ser determinadas por ações tomadas por autômatos. As decisões de investimento, a ação, o trabalho, a compra, o estoque, a formação de preço, vão ser dados por inteligência artificial e por autômatos. Mas eu já estou indo muito longe, né? Estou indo muito longe. O que eu quero dizer com o Vorkar é, quando as pessoas fazem análises, elas estão analisando assim, a galera decidiu se juntar e roubar, e é isso. Isso acontece no Brasil porque o Brasil tem muita corrupção. Não é isso só. O Vorcaro e a corrupção ligada a ele são parte de um processo histórico nosso, tá? Muito brasileiro, que tem a ver com o pacto da Constituição de 88, em que essas elites estão distantes da realidade, que querem acompanhar as tendências de um modo de vida das suas elites no primeiro mundo, querem ter os hábitos de consumo e participar do grande palco de elite do primeiro mundo. Elas precisam cada vez mais ficar ousadas nas suas estratégias de manutenção das suas posições. E para isso elas precisam de muita impunidade. E dado que o mundo, as elites mundiais avançam em alta velocidade, porque, né, há uma concentração de renda, há capital acumulado, esses caras precisam, né, o dispêndio de energia e o tamanho dos descansos tem que ser muito maior aqui, porque a gente tá na periferia, entendeu? Então esses caras, você vai ver cada vez mais um esforço colossal para eles se manterem nessas posições. E quem é o maior exemplo disso do que o Joesley Batista, que é um cara dessa mesma elite brasileira, que ele foi e se acoplou à elite americana. Ele é um cara hoje do Trump. O Joesley Batista é um lobista do Trump.
Ok? Então esse é um processo que o Vorcaro representa isso em uma medida, mas o André Esteves também representa, que o Joesley representa, e as elites políticas também representam. Eles querem viver, né? A turma dos partidos Centrão quer ter um barco pra fazer putaria em Mykonos, junto com o Berlusconi, sabe? Nem sei se o Berlusconi ainda tá vivo, mas vocês entenderam. Com os grandes corruptos, os grandes barões do Putin, sheiks árabes. A elite brasileira quer fazer parte disso. Entenda isso. Quando a gente estuda história, quase sempre a gente estuda a história das elites desses povos. A tua vida, a minha vida, a vida nossa como réis, como meros mortais, pouco interessa pro estudo historiográfico. A história é sobre a elite. A elite brasileira é uma elite que tá sanguessuga pra caramba e que ficou pra trás de outras elites, só que ela tem que acompanhar. E aí cada elite tem sua estratégia de sobrevivência. Qual é a estratégia de sobrevivência da elite russa? Como a elite russa se comporta? Se juntou ao Putin, formaram grandes oligopólios, e aí eles participam do Jet Set internacional. Como funciona a elite árabe? Como funciona a elite americana? Uma elite tech, elite de mercado financeiro, a elite chinesa ligada ao Politburo do Partido Comunista Chinês. Esses caras vivem um grande palco. Existe um grande palco, que é igual às cortes. Se você for ver todas aquelas histórias de cortes na Idade Média e tal, entendeu? As cortes circulam, têm hábitos, querem comer as mesmas comidas, querem sair com as mesmas mulheres, querem consumir os mesmos produtos, querem ir nos mesmos shows. A elite brasileira tá pra trás, só que ela não quer ficar pra trás. E aí o arranjo social que permite que elas ascendam num país injusto, pobre, corrupto, tomado por essa coisa chamada Centrão, ele vai estar de modo a criar Joesley Batista, Petrolão, Banco Master. Eu volto a repetir, se o modelo de país não for alterado, vai passar o Banco Master e vai subir de outro escândalo. Na hora, já tem um outro Vorcaro trabalhando agora para ser o próximo escândalo que vocês vão ver daqui 2, 3 anos. Já existe, já tá sendo montado. Já tá sendo. Aí você fala, pô, mas como é que melhora a elite? Quem deveria ser a elite nossa? Empresários de alta qualidade. Empresários e líderes políticos de alta qualidade, que contribuem de verdade para a geração de riqueza da nação e que são reflexos da geração de riqueza dessa nação. Não é a nossa elite. A partir do momento, quem são os homens e mulheres que participam do Jet Set internacional e que são a elite brasileira? A turma do Vorcaro junto com políticos do Centrão do Brasil, prostitutas brasileiras, piranhas de toda sorte, como aquela piranha que namorava lá, você sabe, quem? Vamos falar a verdade. Ela rodou, né, todo mundo, né? Rodou todo mundo, a Peleleca lá, né? Rodou que todo isso? mundo. Ela é isso. A Peleleca Blanca? É, Peleleca Blanca. Rodou todo mundo, ele tava lá, porque amava o Vorcaro, meu amorzinho Vorcaro. Ai, que lindo. É esse tipo de mulher. Joesley Batista, setor de carne e tal. Um banqueiro aqui, um banqueiro ali. É isso. Aí esses caras querem... eles são... Imagine que é uma grande festa global da elite. Essa é a comitiva brasileira. Não que a comitiva americana com o Jeffrey Epstein esteja muito à frente em qualidades morais. Mas a comitiva americana existe lá. Vamos dizer que eles são mais produtivos, né? Tinha alguns barões da tecnologia que participaram dessa festa. Ao menos eles geraram valor. Ao menos geraram valor. Essa turma nossa, pelo amor de Deus, alguém falar pra mim, o Banco Master gerou valor, né? Né? Então, amigos, essa é a explicação. Agora, quem na política brasileira vai explicar isso igual o Orlando explica, igual o Bisotto explica, igual eu explico? Ninguém explica, porque ninguém pensa. Pelo contrário, eles querem estar na festa. Eles querem sair com a peleleca blanca. Se você gostou desse corte, deixa o like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Comenta aqui embaixo o que você achou desse trecho e qual tema você quer ver nos próximos cortes. A sua opinião ajuda muito o canal a crescer. E se você quer acompanhar mais sobre essas ideias e discussões na política, siga também os canais oficiais do Partido Missão e do MBL nas redes sociais. Obrigado por assistir até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo.